Muito bem, igreja, nós estamos em Romanos, amém? Abra sua Bíblia, Romanos 11, verso 33. Romanos 11, 33. Luísa, fala para o Marcelo que eu mandei uma imagem no grupo para ele pôr no telão, tá? Romanos 11, 33 até o 36. Quem achou, diga amém. Muito bem. Já são 21 sábados conversando sobre Romanos. E tem sido para mim uma caminhada abençoada. Compreender, aprender, reaprender as coisas do Evangelho. Vamos ao texto. Romanos 11, 33, diz assim a minha versão. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. De vez em quando eu paro para pensar no que significa seguir a Jesus. Em Antioquia, os primeiros seguidores de Jesus foram assim chamados, foram chamados de cristãos. E eu creio que nós somos cristãos, certo ou errado? Nós seguimos o Messias, nós seguimos a Jesus, nós seguimos aquilo que está na palavra de Deus. E ao nós afirmarmos, ao nós declararmos que somos cristãos, nós estamos afirmando uma série de coisas que nós cremos, uma série de verdades que nós cremos. Por exemplo, em Mateus 16, 23, Pedro olha para Jesus e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é uma das definições cruciais, mais importantes de toda a Bíblia a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João capítulo 1, verso 14, por exemplo, lá nós lemos que o Verbo, que vocês sabem, a palavra Jesus, se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Através de Jesus nós vemos a glória, nós temos essa revelação de Deus. Jesus é aquele que vem a esse mundo e nos revela quem é Deus, revela a natureza de Deus, a natureza amorosa de Deus. E Jesus, então, através da sua obra por nós, oferece a nós a oportunidade de fazermos parte desta natureza de Deus. Alguns teólogos ortodoxos, orientais, eles vão dizer que nós, seres humanos, iremos participar da natureza de Deus, mas que nós não fomos criados a natureza de Deus. Há uma diferença entre criar e gerar. Por isso, eles afirmam, esses teólogos, que nós seremos pela graça aquilo que Jesus é por natureza. Jesus é Deus em carne, nele habita a plenitude da divindade, ele é eterno. E agora, através de Jesus, nós tomamos posse disso também e passamos a fazer parte desta natureza. Como cristãos, é nisso o que nós cremos. Como cristãos, nós entendemos que em Jesus, Jesus é a perfeita imagem do Deus invisível. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos a revelação perfeita, suficiente de quem é Deus. Tanto que em Hebreus capítulo 1, o autor dirá que tendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje o Pai nos fala através de quem? Do Filho.
É através do Filho que Deus fala conosco, é através do Filho que Deus se revela a nós. Ou seja, se nós queremos conhecer a Deus, o que temos que fazer? Olhar ao Filho, olhar para o Filho, conhecer o Filho. Tanto que, em seu batismo, Léo, quando Jesus é batizado, uma voz do céu diz: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Na transfiguração, Jesus ali diante de Pedro, Tiago e João, nesse monte da transfiguração, a mesma voz do céu é ouvida: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. E Jesus dirá assim: eu e o Pai somos um. Quem viu a mim, viu o Pai. Portanto, como cristãos, tudo que falamos, tudo que nós cremos, tudo que nós interpretamos a respeito de Deus, gira ao redor dessa pessoa, a quem chamamos de Jesus de Nazaré. Tudo que nós falamos, tudo que temos para falar, nós falamos a partir da revelação que nós recebemos em Jesus. Por isso nós entendemos que a nossa vivência de fé, a nossa vivência espiritual é o que nós chamamos de cristocêntrica. Ou seja, ela é em Jesus, ela é no Filho, no Deus que é Filho. Como eu perguntei agora a eles, você crê no Deus que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Interessante que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade, certo ou errado? E a Bíblia também nos ensina que a verdade é o quê? Ou melhor, a verdade é quem? Jesus diz sobre si: eu sou o caminho, eu sou a verdade e O Espírito Santo, então, nos guia a Jesus. E nós sabemos pela Bíblia que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos guia a Jesus. E Jesus nos guia ao Pai, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não para aqui, ele diz mais: ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa vivência espiritual, a nossa vivência de fé, ela é uma vivência em Jesus, é uma vivência com Jesus, é uma vivência por Jesus. Portanto, tudo quanto podemos falar a respeito de Deus, nós falamos através do que nos foi revelado através do Filho. Agora, embora a revelação através do Filho seja perfeita, nós precisamos admitir que ela não é completa. O que significa isso? Ao decidir encarnar, existe o que nós chamaremos de a limitação da encarnação. E há também a nossa limitação como seres humanos de compreendermos a totalidade desta pessoa que nós chamamos de Deus. Tanto que 1 João 3,2 diz assim: um dia o veremos como ele é. Nós temos a fé, temos a revelação, temos aquilo que é suficiente para aceitarmos a Deus, mas nós não temos a revelação, o entendimento, o discernimento completo desta pessoa que nós chamamos de Deus. E é com base nisso que Paulo vem aqui e diz, verso 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que lhe recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. O que Paulo faz aqui? Paulo aqui está convidando a sua igreja em Roma para levantar os olhos em humildade e fé e contemplar o Pai. É como se no final do discurso da sua pregação, que ele começa lá no capítulo 1, Paulo agora ele chega a um esgotamento.
Paulo agora ele não consegue mais expressar em outras palavras, outras ideias, a pessoa de Deus. Nós chegamos aqui ao final de toda a elaboração teológica de Paulo, que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 11. Dos capítulos 12 a 16, Paulo agora vai para um outro caminho, que é tratar a dimensão ética da nossa fé. Mas aqui, no texto que lemos, é como se Paulo estivesse admitindo que tudo que ele falou até agora, passamos um ano só sobre isso, falando sobre o Evangelho, o pecado, Adão, Jesus, justificação, lei, Espírito Santo, Israel, os gentios. Paulo está admitindo que todo esse compêndio teológico, argumentativo, às vezes pode ser um tanto difícil de entender. No verso 32, que falamos outro dia, Paulo vai dizer que tudo que Deus faz é para que todos, gentios, judeus, tivessem a oportunidade de experimentar a misericórdia dele. Deus coloca todos na desobediência para exercer misericórdia para com todos. E aí Paulo chega aqui, Paulo pergunta assim: igreja, vocês estão achando esse negócio aqui um pouquinho complicado? Pessoal, parece que está um pouquinho difícil, parece que está um pouquinho confuso, parece que está um pouquinho difícil de entender. Lá em casa, de vez em quando, nós montamos quebra-cabeças. É uma coisa antiga, né? Mas eu ainda gosto com meus filhos. E nós perdemos horas ali, e às vezes a paciência começa a acabar, né? Eu paro, volto no outro dia, porque às vezes é demorado. E às vezes, na nossa experiência aqui do estudo da palavra, a gente se sente assim. As peças parecem que não se encaixam, ficamos um tanto confusos, o pastor faz uma palavra ali que parece que as coisas não se encaixam. E sabe o que Paulo diz para a gente? Pessoal, é assim mesmo. Tem coisas que a gente acaba que não vai entender. Por isso Paulo disse, verso 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O argumento de Paulo aqui é: precisamos ser honestos. Nós não conseguimos perceber, não conseguimos entender o que Deus faz. Deus não cabe na nossa lógica. Deus não cabe na nossa racionalidade. Volta e meia, Deus vai acabar ferindo a nossa própria sensibilidade. Acontece isso lendo Romanos, de vez em quando. Lemos algumas coisas que nos parecem estranhas, mas o que Paulo diz é, mesmo não entendendo tudo, mesmo não compreendendo tudo, mesmo tendo as suas opiniões, sensibilidades feridas, você precisa curvar-se diante de Deus, você precisa dar glórias a Ele para todos sempre, amém. O que Paulo faz aqui, em Romanos 1 a 11, é um gigantesco e profundo discurso teológico que nós trilhamos aqui durante mais de um ano. Mas no fundo, o que Paulo quer no final de tudo isso é colocar a sua igreja de joelhos diante de Deus. E aqui Paulo está seguindo uma antiga tradição de Israel. Olha só. O que Paulo está aqui sugerindo para a sua igreja é compreender que Deus é incompreensível. Vou repetir, para que todo mundo me acompanhe. O que Paulo está pregando, ensinando, sugerindo para a sua igreja é a necessidade de que eles precisam compreender que Deus é incompreensível. De que eles precisam entender que não dá para entender Deus. Entender que
Mesmo sem entender tudo sobre Deus, o convite de Deus permanece para nós nos entregarmos a Ele em amor e confiança. E essa tradição começa lá atrás com Moisés. No deserto, Moisés tem o seu encontro com Deus, Deus se revela a Moisés e Moisés pergunta a Deus: Senhor, qual o seu nome? Êxodo 3,14. Qual que é a resposta de Deus? André, eu sou o que? E essa expressão, eu sou o que sou, que a Bíblia vai traduzir como a palavra Senhor, ok? No Antigo Testamento, eu sou o que sou dá origem ao termo que nós conhecemos como Iavé, Javé ou Jeová. Você pode estudar sobre isso depois com mais tempo em casa, sobre o tetragrama hebraico, que para eles era algo muito especial, sagrado, que é a soma dessas 4 letras em especial que formam um nome que é simplesmente impronunciável. E esse nome que é impronunciável, interessante isso, de acordo com alguns rabinos, teria um som semelhante ao som da respiração. Em outras palavras, é como se todas as vezes que você faz assim, ó, faz assim comigo, põe a mão no peito, faz assim, ó. É como se todas as vezes que nós respiramos, estivéssemos pronunciando o nome de Deus. Pois não é possível nada existir fora de Deus. Moisés pergunta: qual que é o teu nome, Deus? Qual que é o teu nome, Senhor? Deus responde: Moisés, o meu nome é impronunciável, Moisés. Moisés, não é possível me definir em um nome. Moisés, não é possível me decodificar, não é possível me decifrar. Moisés, saiba apenas de uma coisa: eu sou o que? E no Decálogo, na lei, Deus dirá assim a Israel: não farás para ti o quê? Imagens de escultura. E para algumas pessoas esse mandamento é mais uma proibição para que as pessoas não façam bonequinhos para adorar. Só que o mandamento é mais amplo. Não façam imagem de Deus. Esse mandamento, na verdade, está proibindo o ser humano de querer diminuir Deus para algo que caiba no tamanho da razão humana. Em outras palavras, o que Deus diz é: não faça uma imagem, porque você não vai conseguir conter nessa imagem o eu sou. Não tente me comparar a nada, porque não há nada no mundo que se compare com Deus. Não há como penetrar na mente de Deus, não há como julgar os critérios de Deus. A lição essa semana trouxe aos adultos, Isaías 55:9. Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos. Tanto que Paulo, em 1 Timóteo 6,16, vai dizer que Deus habita em luz inacessível, que ninguém viu e nem pode ver. O que significa isso? Significa compreender que Deus extrapola. Significa compreender que Deus está além. Deus não cabe em nossas definições. Deus não cabe em nossos códigos de doutrina. Deus não cabe em nossos livros de teologia. Deus não cabe em nossas afirmações. Qual o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes nós achamos, isso é um achismo, nós achamos que conhecemos a mente do Senhor. Nós achamos que sabemos o que Ele faz, sabemos o que Ele está fazendo, sabemos quando fez e por que fez. Isso aqui, amados, é uma displicência, eu diria, teológica e espiritual. Alguém perde o emprego, ou alguém ganha um emprego. Aí eu digo assim:
foi da vontade do Senhor. A pergunta é: como que você sabe se foi da vontade do Senhor? Como que você sabe se foi Ele que fez e por que Ele fez? A pergunta é: você sabe? Nós achamos que sabemos. Mas o que nós queremos, no fundo, é agir como conselheiros de Deus em nossas orações. Temos até o absurdo do absurdo, que é gente querendo determinar para Deus. Já viu isso? O indivíduo quer determinar para Deus o que Deus tem que fazer. É como se você orasse e aí Deus diz assim: olha, Júnior, Léo, Jonas, que bom que você orou, porque agora você me lembrou que eu tenho que fazer por você, e olha, obrigado por orar para mim. Nós damos o dízimo, fazemos jejum, fazemos nossas orações, fazemos as nossas boas obras, mas parece que no fundo, o que nós queremos é que Deus se molde às nossas vontades. É quase como se Deus fosse um devedor em relação a nós. Quando eu pergunto a Deus: Deus, por quê? O que eu estou de fato é cobrando a Ele, dizendo para Ele, ou sugerindo a Ele, que Ele está fazendo em minha vida algo que Ele não deveria estar aqui. Nós queremos controlar a Deus. Nós queremos definir a Deus, nós queremos, no fundo, manipular a Deus. Certo dia alguém me disse assim: pastor, Deus me revelou que eu tinha que me mudar para tal lugar. E aí eu me pergunto, na hora eu já fico preocupado, me pergunto assim: como é que Deus mandou um zap para você? Você começou a ter visões? Como é que você conseguiu entender isso? Lembra dos jovens de antigamente, Jaque, que pediam sinais para Deus, Batista? Para como uma namorada? É querer manipular, né? A gente pede uma coisa e pede: Deus, olha, se for essa pessoa que senta do meu lado, assim, aí a gente, né? Deus, olha, me abençoa com uma namorada. Deus, assim, se ela puder ser assim, assado, frito, cozido, tá? Melhor, né, Deus? Então, assim, mas faça-se a tua vontade. Parece que Deus deve para a gente. Só que a Bíblia me diz que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. E o caminho de uma vivência espiritual saudável, igreja, passa justamente pela admissão da nossa condição, a admissão da nossa limitação, a admissão da nossa ignorância. É apenas quando eu digo não sei, é apenas quando eu caio de joelhos aos pés de Deus, que as coisas começam a acontecer, que eu posso começar a saber de alguma coisa. Por isso, em Mateus 6,5, na oração modelo, quando Jesus nos ensina a orar, Ele pede para não ficarmos fazendo o quê? Não fica repetindo, não fica falando. Quando você vai para o seu quarto, o que Jesus disse? Feche a sua porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E a Bíblia diz que Ele vai te ver. Deus diz assim: olha, para de tagarelar, para de repetir, isso aqui é coisa de gentio. Jesus disse: olha, os gentios que acreditam que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus disse: olha, não seja como eles. Jesus disse: o seu Pai sabe o que vocês precisam muito antes de vocês pedirem. E Mateus dirá, nas palavras de Cristo, que o Deus que te vê no secreto vai te recompensar. Ou seja, olha que interessante isso. A oração não é algo que Deus apenas ouve. A oração também é algo que Deus vê.
De fato, não é que você ora, mas quando você ora, você se torna a oração. Certa vez alguém disse que nossas orações começam quando as palavras terminam. E orar é mais sobre intensidade do que sobre tempo. E sabe, é muitas vezes no silêncio. É muitas vezes quando já não há mais palavras. Como Paulo chega num ponto que não tem mais o que falar. É justamente nesse silêncio que Deus se revela. Nesse esconderijo do Altíssimo existe essa paz que excede todo entendimento. E é esse encontro com Deus que Paulo está oferecendo à sua igreja e exortando a sua igreja a buscar. Portanto, Paulo disse, dele, por ele e para ele são todas. E essa palavra de Paulo eu resumiria em 3 palavras. A primeira é revelação. Paulo pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? E a resposta, a quem Deus se deu a conhecer. Lá, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde para Pedro, Pedro, bem-aventurado você é, Pedro, feliz você é, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi quem? O meu Pai que te revelou. 1 Coríntios 12, 3 dirá, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito do Senhor, ou seja, a primeira palavra que nos ajuda a entender o que Paulo diz aqui é revelação. Não é especulação, não é dedução, é revelação. A segunda palavra é a palavra graça. A nossa experiência espiritual, a nossa vivência com Jesus é uma vivência constante de graça. Graça pura. Nós merecemos algo de Jesus? Sim ou não? Algum dia faremos por merecer? Não. O que Paulo diz é, existe em Deus generosidade, existe em Deus bondade, ou seja, eu recebi a revelação, meus olhos foram abertos, eu contemplei a glória de Deus na face de Jesus e olha, eu não sei explicar tudo sobre Jesus, eu não fiz por merecer, eu nem ofereci nada em troca. O que Paulo diz é, a única coisa que eu sei é que isso aqui se chama graça. E a última palavra é a palavra da oração. Paulo diz, glória a Ele eternamente. Amém. Deus se revela a mim, Deus me dá a sua graça, e agora tudo o que eu posso fazer é cair de joelhos diante desse Deus em adoração. Tudo o que eu posso fazer é cair diante desse Deus de joelhos em adoração. Nós estamos aqui na igreja há mais de um ano, caminhando, conversando, estudando essa carta de Paulo aos Romanos. As peças do quebra-cabeça podem parecer assim na nossa mente até um tanto embaralhadas, mas me permita dizer a você, se você não cair de joelhos, você realmente não vai entender. Alguém pode perguntar assim, olha pastor, de vez em quando esses negócios, essas coisas que você fala são um pouquinho complicadas. De vez em quando as coisas são um pouquinho difíceis de entender. Então eu te diria o seguinte, bem-vindo ao clube. Porque para mim, muitas vezes, essas coisas de Deus também são um pouquinho complicadas e difíceis de entender. E a Timóteo, 2 Timóteo 2:7, Paulo disse, Timóteo, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor te dará entendimento em tudo. Ou seja, não sou eu o indivíduo que fará você de fato entender, discernir. Quem fará isso em você é quem? É quem? É Deus. Essa semana me lembrava da minha mãe, que já faleceu faz 9 anos. Minha mãe, como muitos já sabem, minha mãe já nasceu adventista,
uma mulher de fé. Meu pai aceitou, quando era jovem, o adventismo, a mensagem de Deus. E foi a minha mãe, em especial, que me ensinou a seguir a Jesus. Foi a minha mãe que me ensinou a palavra de Deus. A minha mãe me ensinou a amar a Jesus. E como fruto da espiritualidade da minha mãe, toda a minha família, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, continuam sendo pessoas dedicadas a Jesus. Minha irmã é uma líder na sua igreja, meu irmão também é pastor no Brasil. E minha mãe, enfrentando a sua doença terminal, seu câncer, me lembro, eu morava na cidade dela, Joinville, fomos ao médico um dia, eu estava há pouco tempo morando ali, então eu não sabia exatamente qual era o quadro dela, no detalhe. Fomos ao médico, fizemos alguns exames, e o médico nos mandou para uma salinha separada da minha mãe, eu e meus irmãos. Ele falou assim: Lucas, Daniel, Sara, a sua mãe tem muito pouco tempo de vida. E nesse momento, foi aquele momento que a ficha caiu. Oramos durante muito tempo, mas ali eu percebi que não haveria muito tempo para minha mãe. Dias depois ela teve que se hospitalizar, foi internada devido à doença dela, à gravidade. Jamais por um tratamento paliativo, apenas para diminuir ali as dores e tal. E eu me lembro do último pôr do sol que fizemos com a minha mãe. Nós ali ao redor dela, a família, cantando os louvores de Deus, e nós todos chorávamos, emocionados, sentindo já no coração a dor da perda. E eu olhava para minha mãe serena, tranquila, em paz. Interessante que a minha mãe já estava naquele momento com alguma confusão mental. Já não reconhecia bem as pessoas, contava histórias desconexas. Mas quando a gente parou, quando nós no pôr do sol cantamos os louvores a Deus, os seus lábios se abriram e ela sabia exatamente cantar os hinos de louvor a Deus. E aquela foi a nossa última sexta-feira na Terra. Coisas que nós não entendemos. Por isso, as palavras de Paulo ecoam no meu coração. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém.